Tá, pessoal, dando sequência aqui para o nosso estudo do ECA, a aula de hoje ela vai ter algumas disposições relativas a procedimentos que o ECA prevê, também sobre a habilitação dos pretendentes para adoção, só um minutinho, tem o pessoal entrando aqui ainda. Esses procedimentos, alguns detalhes sobre a habilitação dos pretendentes à adoção, e, enfim, o material está lá no RA, né, para vocês acompanharem. E, iniciando, então, pela infiltração de agentes de polícia na internet. Essa ideia de infiltração de agentes aqui que o ECA inseriu, que é uma lei de 2017, ela tem como base ou tem uma correspondência na lei de organizações criminosas. Vocês estudaram lá no 6º período, né, na legislação penal extravagante. A lei de organizações criminosas, que todo mundo conhece pela questão da delação premiada, né, que está sempre tão em voga aí na nossa mídia, ela tem a previsão de uma infiltração de agentes, mas uma infiltração de agentes que não é na internet, né, uma infiltração física mesmo. Então, para a investigação de organizações criminosas, a Lei 2.850 permitiu que policiais, devidamente autorizados judicialmente, lógico, e em situações excepcionalíssimas, em virtude do grande risco para a segurança que existe numa operação dessa. Então, lá na Lei de Organizações Criminosas, é possível que o policial, ele se infiltre em organizações criminosas, finja que é um dos integrantes daquela organização, para colher provas, para investigar, né, enfim. Essa é a infiltração lá na Lei 2.850. Agora, aqui no ECA, essa infiltração, ela é pela internet. Então, como a internet, ela facilita muito o cometimento de crimes contra a dignidade sexual, especialmente com relação a crianças e adolescentes, que têm muitas vezes acabam sendo ludibriados e por pedófilos, enfim, pela própria inocência e por acreditar muitas vezes que essas pessoas muitas vezes se fingem de criança, se fingem de adolescente, enfim, aquele procedimento que vocês já devem ter visto muito na mídia. Mas, enfim, para coibir esses crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, o ECA previu essa questão da infiltração de agentes de polícia na internet. Isso foi previsto pela Lei 13.441 de 2017, que inseriu, então, essa previsão no ECA de como que vai funcionar essa infiltração dos agentes de polícia na internet. E aí, ela é permitida para investigar quais crimes? Todos os que são relativos à pornografia, envolvendo crianças e adolescentes, que envolvendo produção, distribuição de material, aquisição, armazenamento ou simulação de participação de cenas de sexo explícito e aliciamento para praticar ato libidinoso com criança. Também é permitido que se faça infiltração virtual para investigar invasão de dispositivo informático, estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presente de criança ou adolescente, favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então, quando a gente fala nessa infiltração dos agentes, a natureza jurídica desse instituto é de meio de prova misto, porque o agente que estiver fazendo essa infiltração, ele vai tentar buscar material, aprender material, quando possível, e também ele vai ser testemunha nesse processo, porque, logicamente, em juízo, ele vai narrar tudo que ele descobriu aí enquanto estava exercendo esse papel de agente infiltrado.
E aí, então, algumas previsões aqui do ECA quanto a como isso vai funcionar. O artigo 190A, ele traz ali no caput a previsão dos crimes em que é possível fazer essa infiltração, que são esses crimes que eu falei para vocês, que estão aqui no início do material também. E aí os incisos trazem as regras, então as regras da infiltração. Primeiro, ela vai ser precedida de autorização judicial, devidamente circunstanciada e fundamentada, e ela vai estabelecer também essa decisão judicial, então, quais são os limites da infiltração para a obtenção de prova, e sempre vai ser ouvido o Ministério Público. A segunda regra, então, é que essa infiltração, ela não vai ser de ofício, ela não pode ser feita de ofício pelo juiz. Então, como vocês podem ver no inciso 2º do 190A, fala que ela vai se dar mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. E tem que ter a demonstração da necessidade, do alcance das tarefas dos policiais, nomes ou apelidos das pessoas investigadas. Por que ele estabelece apelidos aqui? Porque muitas vezes essas pessoas, elas podem ter perfis fakes, né? Então é possível que a polícia não saiba o nome de quem é a pessoa que vai ser investigada, mas vai ter o apelido, né, o nome dela na rede social, por exemplo. E, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. E a terceira regra, não poderá exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 dias, e seja demonstrada sua efetiva necessidade a critério da autoridade judicial. Então, sempre são períodos de 90 dias, né? Então, o juiz defere por 90, se tiver necessidade de prorrogar, sempre tem que ter esse pedido do Ministério Público ou do delegado de polícia, e o juiz vai deferindo, né, esses períodos até o máximo de 720 dias. Outro detalhe que está previsto no parágrafo 3º, a infiltração de agentes, ela vai ser admitida só se a prova não puder ser obtida por outros meios. Então, a doutrina chama isso de subsidiariedade do meio de prova. Por quê? Mesmo que a infiltração virtual, ela tenha o potencial de lesar os direitos dos investigados menor do que uma infiltração presencial, por exemplo, ela ainda é uma técnica excepcional de investigação, ela ainda fere o sigilo da correspondência que é garantido pela Constituição Federal, né? Então, ela deve ser usada quando outros métodos de investigação criminal não tiverem resultados proveitosos, né? Então, quebra de sigilo dos dados telemáticos, né, outras diligências, acordos e tal, eles devem ser tentados primeiro do que a própria infiltração. Tranquilo? Gente, fiquem à vontade, tá? Em qualquer momento da aula, se quiserem perguntar, se tiverem dúvida, fiquem à vontade. Fico acompanhando aqui o chat para ver se vocês estão com alguma dúvida. Quanto ao sigilo da investigação, a infiltração de agentes de polícia pela internet, ela vai ser sigilosa, e nenhum advogado do investigado vai ter acesso a esses dados antes da conclusão da operação, sob pena, logicamente, de frustrar esse meio de colheita de prova, né? Então, 190B fala que as informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. E o parágrafo único, então, diz que antes da conclusão da operação, acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Além de ser necessário sigilo para que seja efetiva, né, essa produção de prova, o sigilo também é necessário para a segurança, né, do agente policial. E, então, ele precisa ser mantido até a conclusão desse
dessa investigação. Então, e aí, finalizado essa infiltração, tem que ser encaminhado para o juiz e para o Ministério Público os dados colhidos, né, a gravação, o registro desses dados, e juntamente com um relatório circunstanciado, né, um relatório demonstrando o que foi possível colher aí por meio dessa infiltração, em termos de prova. E, por fim, o último detalhe aqui com relação à infiltração é que os dados, os atos eletrônicos, tudo que acontece na infiltração, eles vão estar em autos apartados do processo criminal ou do inquérito policial. Isso acontece com todas as medidas cautelares. Se vocês forem comparar com o processo penal, por exemplo, se tiver uma interceptação telefônica, um pedido de busca e apreensão, todas essas diligências, elas são feitas em autos que são separados do processo principal e ficam apensos, né, pelo sistema judicial. Mas, enfim, aqui, nessa previsão aqui do ECA, essa questão de estar em autos separados, ela é ainda mais importante pela preservação do sigilo, tanto da identidade do investigado, da identidade do policial, desculpa, quanto das crianças e adolescentes, né, que eles a imagem deles precisa ser preservada, especialmente numa investigação que diz respeito a crimes contra a dignidade sexual, né, que é tão delicada essa situação para as crianças e adolescentes e para a família das vítimas também. Então, com relação à infiltração, seria isso. E aí, seguindo aqui, nós temos procedimentos aqui e disposições aqui no ECA referentes à apuração de irregularidades nas entidades que atendem crianças e adolescentes e também infração administrativa das normas de proteção das crianças e adolescentes. Então, o artigo 191 diz que o procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste necessariamente resumo dos fatos. Então, o que é importante vocês notarem aqui é que pode haver esse processo por iniciativa do juiz, o juiz pode fazer de ofício, ou vai ser por representação do promotor ou do Conselho Tutelar. E aí, essas irregularidades, elas vão ser, quando houver a apuração disso, de que realmente aconteceu, quem vai ser responsabilizado é o dirigente da entidade. Quando tiver indício também grave de que tem havendo motivo grave, né, que é a previsão do parágrafo único, o juiz pode decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade, mas isso mediante decisão fundamentada, né? Então, ou seja, um exemplo, se há uma suspeita de que numa entidade que, sei lá, dá cursos, dá ensino profissionalizante, por exemplo, para crianças e adolescentes, pensar num caso bem grave, algum diretor ou algum educador está abusando sexualmente dos alunos, né? Então, o juiz pode, nesse caso, liminarmente decretar o afastamento provisório do dirigente da entidade, e aí, isso foi um caso grave, né? Mas, assim, pode ser que seja atribuída a essa entidade irregularidades que podem ser sanadas. Então, nesse caso, o juiz pode fixar um prazo para que essas irregularidades sejam corrigidas, né? Então, e aí, satisfeitas essas exigências do juiz, o processo vai ser extinto. Isso está previsto no 193, parágrafo 3º.
E com relação à punição que vai ser na pessoa do dirigente, a previsão é do artigo 193, parágrafo 4º. Tanto essa questão das entidades quanto das normas de proteção são previsões bem curtinhas, então é só para vocês saberem da existência mesmo e darem uma lida no todos os artigos de maneira completa, só para se familiarizarem com essa disciplina, né, se cair em alguma prova. E aí, os 194 e seguintes falam da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. Nesse caso, esse procedimento, ele vai ter início por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou de auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado. Uma diferença importante aqui. O primeiro, que eu tratei com vocês, que é das entidades, ele pode ser feito de ofício pelo juiz. Aqui não, a lei não prevê a instauração desse procedimento por ato do juiz. Sempre vai ter que ter uma representação, nesse caso aqui do MP, do Conselho Tutelar, ou de servidor efetivo ou voluntário credenciado. Previsão aqui do caput do artigo 194. Essas infrações, então, estão previstas lá no 245 a 258A, que nós vamos estudar ainda nas próximas aulas. O prazo para defesa desse procedimento é de 10 dias a partir da intimação, tá, artigo 195 isso, e aí segue-se esse procedimento, a apresentação da defesa, uma audiência para a produção de provas, e o juiz já pode, no caso, na própria sentença, na própria audiência, proferir uma sentença. Tranquilo até aqui, pessoal? Acho que sim, sem dúvida, sem comentários no chat. Tá bom, seguimos então. Então, com relação à habilitação de pretendentes à adoção, o ECA começa a tratar desse tema no artigo 197. Nas nossas aulas anteriores, nós já falamos sobre a adoção, sobre as diferentes modalidades de adoção, sobre como que vai se dar essa questão da destituição do poder familiar, como que essa criança vai sair de forma definitiva de sua família e poder partir para ser incluída numa lista de adoção. Enfim, já tivemos todas essas, já estudamos essas previsões anteriormente. Então, aqui no 197A, ele fala especificamente de como vai ser o procedimento para uma pessoa ser considerada judicialmente habilitada para adotar uma criança ou adolescente. Né? Então, o artigo 197A diz que os pretendentes, os postulantes à adoção domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste qualificação completa, dados familiares, cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável, cópias de identidade e CPF, comprovante de renda e domicílio, atestado de sanidade física e mental, certidão de antecedentes, e uma coisa interessante que é a certidão negativa de distribuição civil. Né? Então, tem umas previsões aqui na lei, que a gente fica meio que sem entender, porque a pessoa não pode, no caso, ter processo civil contra si distribuído para que possa ser habilitada como pretendente à adoção. Não considero que seja uma exigência muito racional da lei, porque ninguém está livre de, em algum momento da vida, passar por uma dificuldade financeira, ter uma empresa quebrar, enfim, e não vejo lógica da lei
associar isso a impedir uma pessoa de adotar uma criança, tendo tantas crianças que por aí que precisam ser adotadas, né? Mas, enfim, é a lei, tem a previsão aí. E vocês precisam saber que no inciso 8 aqui do 197A, então tem essa previsão da certidão negativa de distribuição civil. O MP, ele participa de maneira bastante ativa desse procedimento de habilitação dos pretendentes à adoção. Então, ele vai apresentar quesitos para o estudo técnico que tem que ser realizado, ele vai participar de audiência proativa dos postulantes e testemunhas, está tudo previsto no 197B. Então, ele tem um papel de fiscalização, de acompanhamento bem importante nesse processo de habilitação das pessoas que pretendem adotar. Então, seguindo, apresentou a petição inicial, que tem todos esses dados aí, os dados que a gente falou e os documentos que são exigidos. O 197C diz que intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável à luz dos requisitos e princípios desta lei. Então, a primeira providência depois do pedido e da apresentação desses documentos é esse estudo. Importante destacar para vocês aqui que, apesar de estar escrito aqui no 197C e em outros lugares aqui, postulantes, né, plural, bom, vocês lembrarem que, como a gente já estudou lá nos artigos anteriores, é possível adoção por uma pessoa, né, não é necessário que seja casal para efetuar adoção no Brasil, né, então, só para lembrarem e não se confundirem em questões que, apesar daqui estar falando postulantes plural, é possível adotar singularmente aqui no Brasil. E aí o parágrafo 1º traz alguns detalhes com relação à participação dessas pessoas que querem adotar em um programa que vai ser oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, um programa preparatório para adoção, no caso. Então, ele diz que esse programa ele vai ser feito por técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, e grupos de apoio da adoção, devidamente habilitados, né, em comarcas em que haja grupo de apoio, né, porque, por exemplo, em Santa Helena não existe um grupo de apoio à adoção que está habilitado, né, então não vai ter essa participação. E, então, esse programa, ele deve preparar psicologicamente e oferecer orientação, estímulo à adoção interracial, de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde e de grupos de irmãos. Ou seja, essa previsão da lei é para tentar evitar que as pessoas dispostas a adotar, elas estejam dispostas a adotar sempre o mesmo perfil de criança, né? Que são crianças, que são bebês, sem nenhum problema de saúde, né? Brancas, na maioria das vezes, né, essas crianças que normalmente são adotadas com mais facilidade, porque mais pessoas querem. Então, vem essa previsão da lei para que sejam os pais, os possíveis pais, postulantes a pais, eles tenham orientação para que talvez mudem de ideia e se disponham a adotar crianças que não são tão padrão assim, né. E aí, seguindo aqui no 197C, os parágrafos 2º e 3º, eles estabelecem que quem pretende adotar precisa ter contato com crianças e adolescentes que já estão em regime de acolhimento familiar ou institucional, e também que, então, essa é uma via de mão dupla, tanto que os pretendentes precisam ter contato com essas crianças que estão acolhidas,
quanto as crianças e adolescentes que estão acolhidas, eles precisam passar por uma preparação com uma equipe interprofissional antes de serem incluídos na família que vai adotá-los, né? Então, é uma preparação tanto para os possíveis pais, quanto para os possíveis adotados, né? E aí, então, eu, seguindo aqui nos artigos aqui do ECA, no 197E vem a previsão de que, deferida essa habilitação, o postulante ele vai ser inscrito nos cadastros referidos no artigo 50 dessa lei, que nós estudamos também. E a convocação, então, será feita de acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Vocês lembram que eu falei para vocês, quando nós tratamos de adoção, que existem 3 cadastros. Existe um cadastro local, cada comarca, existe um cadastro estadual e existe um cadastro nacional. Então, a pessoa concluiu esse procedimento de habilitação, ela vai ser inscrita nos 3. E nós já falamos também lá, quando tratamos de adoção, que a preferência da adoção vai ser sempre pela proximidade da criança, né? Então, você passa do cadastro local para o estadual, para o nacional, e aí para o internacional. A última oportunidade, no caso, é o internacional. Então, e existe uma crítica na doutrina com relação a isso, porque aqui, então, no 197E, a gente vê que a ordem é cronológica, né? Então, me inscrevi, tá tudo certo, foi concluído o procedimento de habilitação, eu vou ser incluída nos 3 cadastros, e aí, de acordo com a data em que eu fui incluída, isso vai ser analisado conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes que se encaixam no perfil que eu estou me dispondo a adotar. Então, a doutrina critica um pouco isso, porque essa municipalização da adoção, que ela foi estabelecida aqui pelo ECA, muitos entendem que ela acaba privilegiando que pessoas de cidades maiores tenham mais agilidade em adotar, né? Então, porque se eu fui inscrita num cadastro de uma cidade grande, que tem muitas crianças que podem ser adotadas, pode ser que eu adote muito mais rapidamente do que a Adriciele, que mora numa cidade menor e está há muito tempo já inscrita nesse cadastro, esperando um filho para conseguir adotar, né? Então, tem uma crítica aí, mas, enfim, essa a lógica adotada pelo ECA. Então, por ordem cronológica, sempre seguindo essa questão de local, estadual, nacional e internacional. Dá uma olhada aqui no consegue me ouvir? Não nada. E aí, como nós também já falamos lá nos artigos anteriores que tratam da adoção, a ordem cronológica das habilitações, ela só vai deixar de ser observada nas hipóteses do parágrafo 13 do artigo 50. E quando o juiz, no caso, comprovar que essa é a melhor solução no interesse da criança ou adolescente a ser adotado. E aí, Não, Adriciele, você está sem microfone. Tem que habilitar seu microfone. Alô? Oi? Acho que ela não consegue. Tá, fala novamente. Não tá dando para ouvir, tá bem baixinho. O teu volume aí tá no máximo? Consegue? Agora eu ouvi um barulho. Agora sim. Não, eu só ia dizer que eu ia dizer que a minha vizinha, ela tá na fila para adoção já faz quase 3 anos. E ela ainda não conseguiu. Passaram pela entrevista, conheceram uma menina que já vai fazer 2 anos e pouco e ainda não foi autorizada.
Talvez Pois é. seja por isso, igual tu comentou, por causa da. Aí. Da disponibilidade de crianças, por ser uma cidade menor, né? Isso. Não consigo ouvir direito agora É, mais. Eu espero que eu vou desligar o meu para você poder comentar, senão eu não consigo te ouvir. tá. Então, provavelmente por isso, né? Pela disponibilidade menor de crianças em cidades menores. E o processo de adoção em si, mesmo em cidades grandes, assim, ele é um processo bem demorado. Porque o processo de destituição do poder familiar, muitas vezes ele acaba demorando, então tem crianças que já estão, sei lá, abrigadas há muito tempo, né, afastadas da família há bastante tempo, até sair a sentença que vai destituir o poder familiar, para elas poderem ser encaminhadas para adoção, mas essa questão da disponibilidade de crianças em locais menores, ela é bem destacada pela doutrina, né, e se discute por que a criança precisa, né, precisa ter tanto essa ideia de manter a criança no mesmo lugar. Lógico que isso para crianças que já têm uma certa idade, que, digamos, têm amigos na escola, fizeram amigos naquele local, então seria de fato melhor que não se quebrasse esses outros vínculos da criança, né? Que no caso ela já perdeu o vínculo familiar e perdesse esses outros também. Mas enfim, é uma coisa acho que meio difícil do legislador, a lei tá aí, e aí acaba se deparando com esses problemas da realidade que tem uma solução, acho que meio complicada, né? Saber o que é melhor, efetivamente, para a criança, ou não. E aí, então, como eu estava dizendo, só pode adotar fora do cadastro. A adoção por pessoas não inscritas no cadastro, ela só é permitida nas hipóteses do parágrafo 13 do artigo 50, né? Nós já estudamos, mas a gente vai relembrar. Então, quando se tratar de pedido de adoção unilateral, no caso, adoção pelo cônjuge do filho do outro cônjuge ou companheiro, quando for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade, tios, por exemplo, no caso de falecimento dos pais, ou quando oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238 desta lei. Então, só lembrando para vocês, né, que nós já temos isso lá. Deixa eu ver aqui. Josiane falou aqui. Em geral, só o prazo para a destituição do poder familiar, a criança já sai da faixa de maior interesse em adoção. Isso é um problema bem grande, né, que todo mundo quer adotar criança menor de 10 anos, né? A grande preferência das pessoas é adotar bebês recém-nascidos, ou, enfim, crianças de até, no máximo, 2 anos. Essas crianças, elas normalmente são facilmente adotadas, mas passou de uma fase e fica cada vez mais difícil. E realmente, tudo que trata de criança e adolescente é muito complicado. A gente pode falar, não, o processo de destituição, ele precisa ser mais rápido, ele precisa ser mais acelerado, só que também, quem garante que a família realmente ela precisa perder essa criança, né? A destituição do poder familiar é uma decisão que também, claro, a criança perder a oportunidade de ser adotada é uma coisa que realmente é muito difícil para a vida dela, mas ela sair da família dela, né, cortar de forma definitiva esse vínculo também não é uma coisa fácil, né? Nada é fácil, então é bastante complicado. Eu até estou acompanhando aqui meio de longe uma situação aqui em Santa Helena que me fez pensar bastante e está se iniciando aí um procedimento
que a rede de proteção aqui do município entendeu que a criança não está sendo bem cuidada pela família. Ela tem vários problemas de saúde, algumas questões bem difíceis de ser resolvidas, em questão de saúde mesmo. Mas, assim, pelo que eu acompanho, os pais da criança, apesar de terem pouquíssima condição socioeconômica e financeira, eles fazem o que eles podem, sabe? A mãe tá direto com a criança, indo para tudo que é lugar, para Cascavel, para Toledo, para Curitiba. E, assim, não parece haver nenhum tipo de negligência, mas, enfim, a rede aqui do município, né, assistentes sociais, conselho e tudo, acreditam que essa criança precisa ficar com outra pessoa, pelos problemas de saúde que ela tem e tal. Então, tudo que envolve essa questão de guarda, adoção de criança e adolescente é sempre muito complicado, sempre tem inúmeras nuances e coisas a serem analisadas, né. Enfim, seguindo aqui, pelo material de vocês, trouxe aqui uma jurisprudência, então, com relação a essa ordem cronológica do cadastro, né, essa ordem, ela não tem caráter absoluto, né, isso já tem jurisprudência no STJ, então, havendo essas possibilidades ali que a gente falou, do artigo 50, parágrafo 13, o princípio do melhor interesse da criança ou adolescente deve prevalecer, né, então, não necessariamente a ordem cronológica ela é absoluta e nunca vai poder ser modificada, né, então, depois vocês dão uma olhada aqui eu trouxe a jurisprudência para vocês, do HC do STJ, que foi considerado aqui nesse caso que era mais, prevalecia o interesse da criança que já estava sob a guarda de uma pessoa da família. E aí, ainda temos mais alguns detalhes para ver aqui da habilitação, temos ainda 5 minutinhos só, vou tentar rapidinho para vocês. A habilitação, ela precisa ser renovada a cada 3 anos, tá? Isso está previsto no 197, parágrafo 2º. Então, essa renovação da habilitação tem que ser feita a cada 3 anos, se a pessoa, nesses 3 anos, não conseguir adotar, a não ser que já tenha ocorrido uma adoção, né? Então, se a pessoa já adotou e ela quer se candidatar a uma nova adoção, ela não precisa fazer o processo novamente, bastando, então, a avaliação por uma equipe interprofissional. Então, a gente vê que, realmente, a adoção no Brasil é um processo que exige muito do adotante, né? A Josiane, a Adriciele deu o exemplo aqui da conhecida dela, que está há mais de 2 anos já, acho que foi isso, né, o prazo que ela falou, mais de 2 anos esperando, então, passando 3 anos, precisa ser renovada a habilitação, né? Então, é bem complicado. E o parágrafo 4º fala de recusas injustificadas, né, então, a pessoa recusou 3 vezes injustificadamente a adoção, ela vai ter que ser reavaliada para continuar na lista de pretendentes para adoção. Está no parágrafo 4º aqui. E o parágrafo 5º fala da desistência ou devolução da criança ou adolescente. Isso é uma coisa que a lei quer rechaçar, né, de maneira bem premente. Então, se transitada em julgado a sentença que concedeu a adoção, houver a desistência ou devolução dos pais, essas pessoas vão ser excluídas dos cadastros de adoção e também tem a previsão na lei de vedação da renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das sanções previstas na legislação vigente, ou seja, então, além de ser excluída dos cadastros, a pessoa pode responder por abandono incapaz ou abandono material, os crimes do 133 e 244 do Código Penal. Com relação, então, à adoção, seriam esses os detalhes que eu queria destacar para vocês. E aí vou falar, então, rapidinho da questão do sistema de recursos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
os recursos do Estatuto da Criança e do Adolescente vão seguir, né, no que couber o sistema recursal do Código de Processo Civil. Só que tem algumas diferenças. A primeira, não tem custas para recorrer, né, os recursos do Estatuto da Criança e do Adolescente não vão ter custas judiciais. Segundo, o prazo para todos os recursos é de 10 dias. É uma previsão específica, né, então não se aplica o prazo lá do Código de Processo Civil, que vocês já aprenderam, todos os prazos recursais do Código de Processo Civil. Então, não vai se aplicar e vai ser 10 dias, com exceção de embargo de declaração. Embargo de declaração vai ter prazo de 5 dias. Outra disposição específica aqui dos recursos preferência de julgamento, né, sempre tem que ter prioridade no julgamento dos recursos, e o revisor, ele é dispensado, não existe a figura de revisor aqui no ECA, assim como lá no processo civil. E tem a previsão também de juízo de retratação, que está no inciso 7º aqui, do 198. Então, antes do juiz mandar os autos para ser julgado em segunda instância, ele vai despachar, fundamentadamente, mantendo ou reformando decisão. Então, se ele concedeu uma adoção, por exemplo, e tiver algum recurso, antes de mandar para a instância superior, ele vai dizer se mantém ou se reforma essa decisão. E os recursos aqui no ECA, em regra, eles têm efeito somente devolutivo, tá? Eles não suspendem a execução das decisões. Até porque a gente está tratando de, né, vida de crianças e adolescentes que muitas vezes já demoraram muito tempo para sair da instituição, para sair a adoção. Então, o 199A e B aqui, eles falam desse efeito que vai ser somente devolutivo nesses recursos. E aí tem a exceção, sempre tem exceção, né? Então, salvo se tratar de adoção internacional, ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Então, nesses casos, é possível que o juiz conceda um efeito suspensivo, mas a regra é, então, que esses recursos sejam recebidos apenas com efeito devolutivo. Então, tá, pessoal, seria isso. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, quiserem falar, que aí depois eu finalizo aqui a gravação e vou fazer a chamada. Tranquilo? Dúvida só na prova, né? Sempre assim. E na prova não vai ter a professora na sala, andando e olhando vocês na sala, e vocês fazendo perguntas durante a prova, né? Estou com dúvida nessa questão aqui, prof. Não vai ter dessa vez. Então, tá bom. Deixa eu finalizar a gravação aqui e eu faço a chamada.